Olá, amigos, boa tarde, bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 19 de abril, 14 horas. Conforme combinado, hoje nós vamos falar um pouco sobre a redução da taxa Comex, ou reajuste, na verdade, e a possibilidade de recuperação dos valores pagos a maior por importadores de mercadoria. Então, o nosso assunto de hoje vai ser a portaria 4131, né, de 2021, assinada aí pelo ministro Paulo Guedes, que reduz, né, de 180 para 115, né, na verdade não reduz, aumenta de 30 para 115 e aumenta de 10 para 38, a primeira adição, depois a gente vai entender corretamente o que está acontecendo, ok? Antes da gente continuar, lembre-se de uh, aumentar o volume, né? Às vezes o pessoal fala que está baixo, mas pode aumentar o volume ali do YouTube. Importante lembrar também de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser sempre avisado de tudo que acontece e de melhorar a qualidade do vídeo. Clica ali na engrenagem e pega 1080, né, HD, para melhorar a qualidade. Então, antes da gente começar também, deixa eu falar um pouquinho aí sobre as novidades da WTM do Brasil, né? A gente não monetiza aqui o canal, não faz anúncio aí de terceiros, então deixa eu anunciar algumas novidades nossas, como o WTM Bank, né? O site do WTM Bank, o aplicativo na loja do iPhone e do Android também já estão no ar, o nosso cartão virtual de crédito internacional. Então, as pessoas físicas e empresas já podem abrir conta conosco. O foco, claro, é no compliance dos pagamentos internacionais, mas estão todos convidados aí a conhecer o nosso banco. Uma outra novidade legal é que agora nós temos uma loja online para compra e venda de moedas, né? Tanto moeda em espécie quanto remessa internacional. Vocês vão ver aí que dá para enviar, dá para receber, dá para comprar papel moeda ali nas cidades que tem entrega. Daqui a pouco vai ter saque em dólar e em euro aí em caixas 24 horas espalhados por lojas, shoppings e vários locais do país. Então você pode comprar, vender, enviar para algum parente ou receber de fora, inclusive pequenas montas aí para prestador de serviço. O prestador de serviço normalmente tem outro canal, né, para receber que não é aí pelo site, mas aqui é valores um pouco menores, podem se auto-atender por essa nossa loja que está no wtmbank.digital/WTM Transfer, tá bom? Uma outra novidade, esse não é tão novo, a gente já tem serviço há uns 2 anos, o WTM Finance, é um serviço de câmbio full compliance, onde além de fazer o serviço de câmbio para pagar e receber mercadorias e serviços, a gente também faz um pacote full compliance com declarações, por exemplo, na DIRF, para o caso de serviços puros ou para o caso de frete, né, que tem que ser lançado aí na DIRF. A gente cuida de DCTF, de ECF e, no caso de serviços, ainda a verificação se tem acordo ou não com outros países para reduzir, eventualmente, o custo da remessa e, quando for recebimento, para chegar mais dinheiro, claro, aqui no Brasil, para quem é exportador. Então, conheço também os nossos serviços de câmbio, ok? Para empresas que pagam e recebem via cartão de crédito, né, principalmente para quem paga, nós temos um serviço aí de monitoramento das despesas. Você pode cadastrar o cartão aí da sua empresa, né, o cartão que você já usa, ou abrir um cartão de crédito com a gente. E aí o nosso robô vai medir, vai descobrir, né, todos os dias, vai lá e vai tirar o extrato automaticamente e vai verificar todos os débitos aí de pagamento de serviços, pagamento de aplicativos, nuvem, uma série de outros pagamentos que as empresas fazem via cartão e tem muita dificuldade aí de acompanhar no dia a dia. O pessoal de contabilidade não tem tempo de ficar monitorando cartão por cartão, pessoa por pessoa. Às vezes o diretor viaja ou entra num site lá e compra alguma coisa, então esse robozinho aí fica monitorando e já classificando qual é o país, qual é o fornecedor, qual é o cenário, se é serviço, se é software, se é, enfim, qual é o tipo de serviço, qual é o país, qual é o tributo devido, tá bom? Então, quem quiser conhecer o Finance e o Pay, fica à vontade. Hoje nós vamos falar mais até da parte de extração de dados de Syscomex, que tem tudo a ver aí com a recuperação e com a redução do custo aí da taxa Syscomex. E esse serviço de extração de dados, ele pode tanto ser servido aí gratuitamente para os nossos clientes de câmbio, né? Quanto também pode ser contratado aí, pago à parte, claro, por empresas que precisam de apoio para fazer o seu transfer price, drawback, reintegra e uma série de outros fins, né? O próprio compliance junto a bancos, né? Os bancos exigem que as empresas entreguem, apresentem a ADI. No nosso caso, a gente nem pede, né? Basta lá cadastrar o CPF no nosso sistema de monitoramento e a gente mesmo já busca automaticamente a declaração de exportação ou importação. Antes de ir para a nossa entrevista, a gente vai ter uma entrevista muito legal hoje, né, com um advogado especialista no tema, para não ficar só o Lisandro aqui falando de taxas Comex e tal. Eu trouxe aqui um convidado muito especial. Mas antes, só deixa eu lembrar que agora, há poucos dias, a gente publicou um webinar com base na medida provisória aí 1040 do final de março,
que alterou a lei lá de 2011 do Scoserve, agora sim colocando um fim definitivo no Scoserve. Só para lembrar, né, não vou falar do Scoserve nesse vídeo, mas quando eu falava, o pessoal de Comex não gostava muito, né? Agora é o pessoal da área fiscal contábil não está gostando, porque agora sim, como o governo desligou o Scoserve e vai buscar os dados que antes iam para o Scoserve de outras obrigações acessórias de câmbio, não tem muito mais como deixar o que era Scoserve aí no colo da galera do pessoal de comércio exterior, então acabou migrando definitivamente, na maioria das empresas, claro, para a área fiscal e contábil, mas não é o assunto de hoje. Quem quiser, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link, né, para esse vídeo, ok? Quem quiser entender melhor, é um vídeo gratuito aí que a gente fez no YouTube, mais ou menos 1 hora de transmissão, foi há poucos dias, né? Fica à disposição. E quem quiser entender e fazer mesmo a declaração, né, dessas outras obrigações, aí tem um curso, claro, que a gente fez. Quem é cliente, parceiro nosso, tem desconto. Quem quiser pode clicar aqui também na descrição, pegar essa apresentação, ela vai ficar à disposição do público, aí vai ter todos os links, cupons de desconto, etc, para vocês aí, tá bom? Então agora nós vamos falar objetivamente da portaria que reduziu o custo aí na prática reduziu o custo, mas nós vamos ver que aumentou o custo que a gente tinha lá até 2011. Daqui a pouco vai vir um especialista explicar isso, depois que ele explicar, daí eu explico bem o que está acontecendo, né? Mas já na explicação dele, espero que já fique claro para todo mundo. Então, vamos lá, gente. Normalmente eu faço aqui, né, as transmissões sozinho, só o Lisandro, aqui da WTM falando, mas como esse é um assunto bastante delicado, as empresas têm até às vezes um pouco de receio, saber se pode ou não buscar o seu direito, né? Como entra no aspecto aqui jurídico, eu não quis ficar aqui falando só o Lisandro, eu quis trazer um especialista na matéria, também quis trazer alguém totalmente de fora da WTM, do nosso ecossistema, né? Porque para ter isenção, para ter realmente independência, vamos dizer assim, para falar para as pessoas. De antemão, peço desculpa a outros colegas aí, parceiros nossos de escritórios jurídicos, advogados que nos acompanham há muitos anos, vários deles nossos parceiros, mas a gente escolheu aí, convidou o Dr. Walter Termarin, do escritório Souto Correia Advogados, né, um escritório que a gente já fez eventos juntos em São Paulo, em Porto Alegre, já atendeu clientes nossos, já atendemos clientes deles, temos aí muitos projetos também em comum aí ao longo dos últimos anos, e é o Dr. Walter, por ter sido uma pessoa que estudou, inclusive, Siscoserve, estuda essa situação aí da taxa Scomex. Eu liguei para ele ainda no fim de semana, mas, olha, o Dr. Walter saiu aí essa portaria, eu vou fazer uma transmissão, o Dr. toparia aí me ajudar e trazer uma visão jurídica, né, para dar até um pouco mais de autoridade, né, porque eu não sou autoridade na área jurídica, aqui eu vou mostrar para vocês depois que o Dr. Walter falar. Convido vocês a permanecerem no vídeo, porque eu vou mostrar qual é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho basicamente é pegar as declarações lá no Siscomex, pelas vias oficiais lá, claro, do Serco, e prover esse cálculo, né, para os importadores, para eles saberem com precisão, com exatidão, por DI, por adição, quanto tem de direito a recuperar. Então me deem um instante, eu vou até fechar o meu vídeo aqui, porque eu vou chamar Dr. Walter no Zoom, o pessoal nosso está fazendo a chamada com ele. Me deem um instante aí, só um pouquinho, que eu já vou trazer o Dr. Walter, tá bom? Só um instante. Então vamos lá, deixa eu sair um pouquinho dessa tela, voltar, trazer o Dr. Walter que já está na linha com a gente. Dr. Walter, me ouve bem? Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, ouço bem sim, vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Dr. Walter, muito obrigado pela sua presença, para nós é uma honra, né, contar com o seu apoio aqui para explicar para o nosso público, afinal de contas, por que essa portaria saiu. Eu começaria lhe perguntando, lhe pedindo, né, você poderia, por favor, nos explicar o porquê da publicação dessa portaria? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu que me sinto honrado pelo convite, Lisandro, é sempre uma alegria, né, dividir esse espaço com a WTM, a gente que já tem vários projetos em conjunto, né, e hoje uma felicidade a mais também por estar tratando de um tema que é do nosso dia a dia e um tema que significa aí uma possibilidade bem relevante, né, de recuperação de valores pelas empresas, qualquer empresa importadora no Brasil. Respondendo a tua pergunta, Lisandro, essa adequação, ela, né, apesar de vir como redução da taxa Siscomex, ela, na verdade, é uma adequação que foi feita pelo governo federal à decisão do STF, do recurso extraordinário 1258/934, no qual declarou que é inconstitucional
o aumento da taxa acima daquilo que acima do que for o índice de correção monetária. Então, o que o governo fez foi, com um certo atraso até, agora corrigir o valor da taxa Siscomex, que estava previsto lá na Lei 9.716, trazendo esse valor até fevereiro de 2021, para ter essa adequação e, ao fim e ao cabo, reduzindo, inclusive, um passivo, né, do governo federal em relação a esses valores das taxas. Então, em resumo, essa alteração ela vem na linha de uma adequação do governo ao que o STF decidiu. Perfeito. E deixa eu lhe perguntar, deixa eu entender, né? Então, assim, nós não estamos falando efetivamente de uma redução de taxa, certo? Como consequência da decisão, a taxa está caindo para o usuário final, para o contribuinte. Mas, na verdade, o que está acontecendo, então, é um reajuste retroativo ao ano de 2011, é isso? Na verdade, esse reajuste, felizmente, não é retroativo. Eu digo felizmente porque isso poderia causar uma série de outra discussão, né, em relação à questão do valor devido da taxa. Ele é um reajuste que vale a partir de 1º de junho de 2021, onde o governo federal ele faz uma atualização pelo IPCA a partir lá de dezembro de 98 até fevereiro de 2021. E diz, a partir de junho, 1º de junho, passa a ser este valor. Né? Então, apesar de ser para o futuro, é algo que acaba diminuindo, digamos assim, uma discussão em torno do que poderia causar essa adequação realizada agora. Mas sim, tu tem razão, ela não é uma benesse do governo, né, em reduzir o valor da taxa de utilização do Siscomex prevista hoje, mas sim, mais uma vez, essa adequação. Perfeito. Então, como o senhor disse, passa a valer a partir de 1º de junho de 2021. Perfeito? Exatamente. E, doutor Walter, a pergunta que não quer calar, né? O pessoal aí que estava pagando, então, se não me engano, 214,50, né? Vamos pegar aí o valor de uma DI com uma adição, né? Agora o pessoal está vendo aqui na tela, né, que caiu a DI para... Caiu ou foi reajustada, né, como o senhor explicou aí, para 115,67 a DI e para 38,56 a primeira adição. Só que as empresas estão há muitos anos aí, há praticamente 10 anos, né, doutor, pagando mais de R$200 por DI. Como é que fica esse valor pago a maior desde 2011? A gente pode recuperar, a gente pode solicitar recuperação? De que período a gente consegue recuperar? De 5 anos, de todo período? O senhor poderia, por favor, explicar isso para a gente? Claro. Acho que a gente tem que dividir aí em dois grupos, né? Aqueles que já discutem a taxa e aqueles que não discutem ainda essa recuperação do valor pago a maior. Aqueles que já discutem, que já têm uma ação judicial, por exemplo, e entraram em determinado período, sempre retroage 5 anos a partir do momento do ingresso de uma medida judicial, já que a gente está tratando especificamente aqui de casos de medida judicial. Perfeito. Quem não discute ainda a taxa e pretende fazer isso agora, vai retroagir 5 anos também. Então, não vai pegar todos os recolhimentos desde 2011, vai pegar os recolhimentos ali a partir de 2016, e os recolhimentos continuam sendo indevidos até 31 de maio de 2021. Então, vamos dizer assim, passa a régua a partir de 31 de maio, que é quando daí vira, né, vai ter adequação no sistema, provavelmente, conforme prevê a portaria com esse novo valor. Então, sim, não muda nada em relação à recuperação dos valores. Tá? Isso é para o futuro, mais uma vez, essa adequação que foi feita agora. E os recolhimentos que foram feitos no passado continuam sendo considerados indevidos. Perfeito. Então, assim, se eu ainda não pedir, né, a recuperação, vou pedir agora e vou ter direito a recuperar até os valores que eu pagar até 31 de maio, porque os valores ainda estarão, digamos assim, majorados ou corrigidos por um índice que o STF considerou indevido até 31 de maio. Então, o que eu pagar até 31 de maio, eu ainda tenho direito a recuperar, é isso? Exatamente. Se eu já pedir, sei lá, em 2018, junho de 2018, eu vou retroagir de junho de 2018 para trás até, possivelmente, 31 de maio de 2021. É isso? Exatamente. E como então, que é... Perdão, por favor.
Não, só para referir, né, que quando eu entro com uma medida judicial pedindo a recuperação desses valores, eu geralmente peço que se declare indevido o pagamento naquilo que exceder, né, a atualização que foi considerada 131,6%, uma atualização devida, né? Então, todos os recolhimentos que eu fiz e continuo fazendo até 31 de maio são indevidos. Agora, se eu hoje, por exemplo, entrar com um pedido de restituição na via administrativa, evidentemente que a data que ele vai considerar é hoje, né? Então, pegar os recolhimentos indevidos de hoje até 31 de maio, lá em 31 de maio, ou 1º de junho, né, melhor dizendo, vou ter que fazer um outro pedido referente a esse período específico que eu ainda não tinha solicitado. Perfeito, entendi. E como é que eu faço, doutor Walter? O que recomendações o senhor daria para as empresas que querem buscar esse direito, que gostariam de buscar essa recuperação? Que dica o senhor daria, que orientação o senhor daria para essas empresas, por favor? Bom, existem 2 caminhos, Lisandro, para fazer essa recuperação desses valores. Um caminho é a via judicial, que é a mais conhecida e mais utilizada, mas também existe a via administrativa para a recuperação desses valores, tá? Dentro da via judicial, eu tenho a possibilidade de entrar com uma medida judicial, na qual eu peço a restituição dos valores na própria via judicial, né? Então, eu vou ter uma discussão do quanto a questão do direito ela já está pacificada, né? Já se sabe o quanto a mais eu paguei por DI, mas eu vou ter que saber exatamente quanto que foi isso num determinado período. E aí isso depois, dependendo do valor, vai para um RPV ou para um precatório e tu faz a restituição na via judicial. A outra possibilidade dentro da via judicial ainda é eu pedir o direito do reconhecimento do meu crédito, daquilo que foi pago indevidamente, para fins de compensação na via administrativa. Perfeito. Então, eu faço esse pedido, tenho o reconhecimento, vou lá, habilito o meu crédito perante a Receita Federal e utilizo nas declarações de compensação, as DECOMPs, né? Perfeito. Perfeito. O que existe na via judicial em relação a DECOMPs, tá? Em linhas gerais, e o que geralmente acontece é a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do processo para que só então eu possa fazer a habilitação do crédito e depois pedir a compensação, declarar as compensações. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, hoje em dia, como já se tem pacificado isso, a PGFN também já não recorria mais, ou nem contestava mais essas ações, o trânsito em julgado ele deve ser mais célere, né, do que uma ação comum, diria assim, né? Então, a gente deve ter isso em alguns poucos meses, eu diria, dependendo de onde tramita o processo. Mas também existe uma tese em que nessas situações em que já há um reconhecimento pelo STF, que já há um posicionamento da PGFN no sentido de não sequer contestar, impedir esse direito a utilizar na compensação o que a gente chama de tutela de urgência. Então, a gente pediria uma liminar para que fosse autorizado isso. Tá? Algo o senhor mais escreveu, refinado, né? O senhor escreveu um artigo sobre isso recentemente, não escreveu? Exatamente. A gente escreveu um artigo, eu junto com um colega, Ronaldo Corren, sobre esse assunto, em que a gente explora justamente essas formas de recuperação dos valores, né? Então, especifica lá como funciona isso. Esse artigo é público, doutor Walter? A gente tem como compartilhar com o pessoal, com o público, ou como é que é a distribuição? É vendido? Como é que é esse conteúdo? Esse artigo ele está dentro de um livro que a gente escreveu com colegas do Souto Correia, os colegas da área tributária do Souto Correia. Ele se chama Temas Atuais de Direito Tributário, uma perspectiva empresarial, mas sim, a gente pode disponibilizar, ele foi lançado por uma editora, mas a gente tem esse livro em meio digital e, claro, para aqueles que quiserem olhar o artigo, a gente pode, sem dúvida, disponibilizar, sim. Posso disponibilizar para o público aqui da WTM, se o senhor me permite? Me disponibiliza depois esse material, então, por favor? Pode. Claro, seria um prazer. Então, certamente. Pessoal, depois a gente coloca aqui, então, na descrição do vídeo um link, né? Ou de alguma forma a gente vai disponibilizar esse conteúdo, mas dê uma olhada na descrição do vídeo aqui, por favor. Ou comentem ali no comentário do vídeo, ó, eu quero o artigo lá, o livro digital do Dr. Walter, dos colegas aí da Souto Correia. E a gente, com prazer aí, muito obrigado, Dr. Walter, aí, por aceitar disponibilizar, né, o conteúdo com a gente. Então, doutor Walter, acho que é isso, né? Agora eu vou seguir aqui o bate-papo com o pessoal, falando aqui de como é que a gente faz para calcular os valores. Gostaria de perguntar se o senhor tem alguma consideração final para eu poder seguir aqui com a parte agora de cálculo, apuração de como é que a gente faz para saber os valores a recuperar.
Eu acho que em linhas gerais, dizendo, acho que é isso. Acho que a gente abordou os principais pontos aqui. Evidentemente, né, esses caminhos na via judicial, né, se recupera na via judicial, se vai para pedido de compensação, se vai para a via administrativa, cada um tem as suas implicações. E ao fim e ao cabo, eu que te agradeço por disponibilizar o artigo, tá? Porque isso também vai facilitar muito as pessoas que quiserem entender melhor quais são as implicações de cada caminho, como funciona, né, do ponto de vista técnico, inclusive. Nesse artigo está bem explicado lá esses caminhos e acho que facilita bastante, então, a compreensão. Então, mais uma vez, eu que agradeço pelo convite, por estar mais uma vez dividindo aqui o espaço, ou nesse espaço que a WTM tem no ar e que certamente alcança muitas empresas. E dizer, mais uma vez, eu acho que é algo que as empresas devem procurar, aquelas que ainda não discutiram esse valor, devem ir atrás disso, né? São valores, às vezes são valores pequenos, às vezes nem tanto, mas certamente, ainda mais num momento como hoje, não são desprezíveis. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento e, sem dúvida, sempre à disposição de vocês. Dr. Walter, muito obrigado pela sua presença, um abraço ao senhor e aos colegas aí da Souto Correia. Espero que possa ter a honra da sua presença aqui em muitos outros eventos da gente. Agora eu vou seguir aqui. Dr. Walter, então, valeu, muito obrigado, tá? E até uma próxima. Obrigado. Um abraço. Boa semana. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Pessoal, então vamos voltar. Bom, então seguindo aqui, é muito legal a participação do Dr. Walter. Deixa eu me ajeitar de novo aqui na tela para seguir o papo com vocês. Então vamos lá, gente. Essa portaria, né, como a gente falou ali com o Dr. Walter, ela reduziu. Eu vou mostrar daqui a pouco até que ponto ela reduz o custo e para alguns, na verdade, ela aumenta. Me acompanhe no cálculo. Eu vou deixar mais para o final esse cálculo. Vamos falar primeiro de coisa boa, né, do que dá para recuperar e depois a gente vê para quem que o custo, na verdade, vai aumentar a partir de junho. Tá bom? Então vamos lá. Como a gente falou antes, né, isso aqui é uma decisão já do Supremo, com repercussão geral. O valor da ADI sem adição vai para R$ 115 e o valor da primeira adição vai para R$ 38,56. Daqui a pouco eu vou fazer uma tabelinha projetada com o valor que pode vir a ser, porque a Receita ainda vai publicar lá a escadinha, né, das adições, que vai decrescendo o valor. Então depois eu projeto isso aqui com base no percentual de reajuste ali que foi usado, que foi o IPCA de dezembro de 98 a fevereiro de 2021. Então não é muito difícil projetar, mas claro, ainda carece de publicação oficial. E essa portaria entra em vigor em 1º de junho de 2021. Então depois é que eu vou falar disso aqui, ó, dessa tabelinha, mas eu vou deixar ela mais para o final, que é até que ponto ela vai reduzir custo e a partir de que ponto que ela vai representar um aumento, tá bom? Antes da gente falar, então, agora de uma das dúvidas, né? A primeira pergunta que as empresas fazem para a gente é quanto que eu tenho para recuperar, quanto que eu posso recuperar. Aqui, gente, eu vou mostrar, assim, uma DI de hoje, uma DI que fosse registrada hoje, sem Selic, né? Sem correção monetária aí de atualização de valores de DI lá de 60 meses atrás. Vamos fazer um caso simples primeiro, para todo mundo aqui se achar. Depois a gente vai, não complicando, mas a gente vai melhorando aqui os exemplos, tá bom? Então hoje, ó, se a gente registrar uma DI hoje, a gente vai pagar o valor de R$ 214,50, certo? É o valor que está no ar aí há bastante tempo, 10 anos quase. Antes desse aumento para R$ 214,50, uma DI com uma adição, nós teríamos o custo de R$ 40, 30 por adição, mais, 30 pela DI, mais 10 por adição. Né? O custo atual é 185 por DI, mais 29,50 por adição, certo? O que seria um valor para ter sido atualizado lá em 2011, quando houve o reajuste de 40 para 214, quanto teria sido razoável, justo ou, né, adequado no entendimento dos juízes que têm dado ganho de causa para as empresas e do próprio Supremo agora, aí na decisão com repercussão geral. Um valor adequado seria em torno de R$ 92 ou R$ 92,64, aplicando com precisão os 131,60% que tem sido utilizado nas causas que transitaram em julgado até agora. Tá? Então, é assim, a diferença bruta, que seria 214,50 menos 40, seria 174,50. Repito, não sou advogado já foi,
Podia até ter perguntado isso para ele, mas aí cada um também, o objetivo dele aqui não era prestar o serviço, era só dar algumas orientações, cada um tem seu jurídico, tem seu escritório parceiro, né, para orientar. Mas, assim, pelo pouco que eu vi, né, pouco não, né, a gente atendeu já mais de 3 mil empresas, mas pelas vezes que a gente viu, quem não teve um sucesso ou demorou mais para conseguir foi quem acabou pedindo todo o valor de volta, né, como se não devesse ter nenhum tipo de aumento. Então, assim, a gente sempre apresentou para os clientes, né, um reajuste razoável, né, ou uma diferença, considerando uma diferença, um reajuste razoável. Ou seja, ao invés de eu pedir de volta 214,50 menos 40, que daria 174, eu pediria de volta 214,50 menos 92, que seria um valor adequado para a Receita cobrar a partir de 2011. Então, eu peço 214 menos 92, vai dar 121,86. Então, o valor a recuperar de uma DI com uma adição neste mês, sem Selic, seria de 121,86. Mais adições, claro, maior o valor. Mais atrasado, né, mais antiga a DI, obviamente que maior o valor, porque vai corrigindo aí pela Selic. E aí agora eu vou dar aqui, gente, alguns exemplos, né? Depois eu vou colocar aqui o WhatsApp do nosso time, vou colocar a agenda do nosso pessoal aqui para vocês marcarem. Quem quiser marcar um bate-papo, pode marcar, né, agendar horário, ou pode chegar no WhatsApp e sair conversando ali. Para quem quiser saber o seu volume, né? E a gente tem duas opções: fazer o cálculo exato, preciso, com base nos teus Comex, nas tuas DIs registradas, ou um cálculo estimado. E aí, obviamente, que é estimado, e sempre considerando cada DI com uma adição. Então, tem empresas que têm casos bem mais complexos, 10, 20, 50, 100 ou mais adições, né? Ar-condicionado, carro, eletrodoméstico, sei lá, itens aí semi-desmontados ou desmontados que são montados aqui, dá muita adição. Então, quando tem bastante adição, o cálculo fica um pouquinho ainda mais complexo, e a gente já viu, inclusive, peritos fazendo cálculo que não batia, né, com a quantidade de adições. Então, o ideal é sempre o cálculo preciso. Mas, para ter uma ideia, dá para fazer um cálculo, claro, estimado. Então, se é para estimar, eu vou tentar ajudar aqui a estimar. Então, se a gente pegar os últimos 60 meses, os últimos 5 anos, uma empresa que todo o mês tem uma DI com uma adição, repito, todos os exemplos aqui é considerando uma única adição, tá, gente? Beleza? Então, considerando o reajuste lá mensal, né, do mês 60, do mês 59, 58 e por aí afora, o que aconteceria? Nós teríamos, resumindo, vocês já entenderam o cálculo ali, né? Nós teríamos um valor a recuperar de R$ 8.200. R$ 8.200 já corrigido, seriam 7.300, que corrigido dá 8.200. Um valor médio por DI de 137. Pode ver que é maior, por quê? Por causa da correção, por causa da Selic. Aí, claro que eu estou falando de valor médio, tá, gente? Então, resumindo, uma empresa com uma adição, uma DI com uma adição, todo mês, ou seja, nos 60 meses, 60 DIs com uma adição nos últimos 5 anos, teria hoje a recuperar R$ 8.200. Aí cada um vê se vale a pena, né, ou não, né, entrar aí para pedir a recuperação desses valores. Uma empresa que tenha, em média, 5 DIs de uma adição por mês, sempre uma adição, não vou ficar repetindo para não ficar chato. Então, uma empresa que tem, em média, 5 DIs por mês nos últimos 60 meses, teria R$ 41 mil, mais ou menos, a recuperar também. Agora, a média vai dar sempre a mesma, porque aqui só aumenta a quantidade de DIs, né? Então, uma empresa com 10 DIs teria 10 DIs por mês, nos últimos 5 anos, teria 82 mil. E assim vai. Uma empresa com 25 DIs teria, eu estou vendo aqui, gente, o problema do desligamento do Scoserve, peço perdão, não alterei o material aqui, o Scoserve foi outro assunto, tá? Então ignora aquela parte ali, por favor, tá? Acho que eu vou até botar a imagem em cima aqui para ninguém notar depois no vídeo, né? Agora eu já falei. Mas beleza, olha só. Então, uma empresa que teve 25, que tem, né, em média, 25 DIs por mês, já teria um valor de R$ 205 mil a recuperar. Uma empresa com 50 teria R$ 400 mil, mais de R$ 400 mil. Uma empresa com 100 DIs por mês, né, nos últimos 5 anos, teria aí 822 mil para recuperar. Perfeito? E aí, claro, quem tiver 500, quem tiver 1.000, aí aqui eu parei, porque senão vai ficar muito extenso aqui esse cálculo. Aqui considerando, gente, 60 meses. Eu fiz um exemplo mais aqui, imaginando só um exemplo também, uma empresa que tivesse 100 DIs por mês nos últimos 12 meses. Alguma empresa que abriu um CNPJ novo, sei lá, né, uma fábrica, uma filial nova, enfim,
que operou nos últimos 12 meses, tá? É uma empresa que operou um ano a 100 DIs, né, por mês, seriam 1.200 DIs no último ano, teria aí 148 mil para recuperar. Então, quem tem 10 por mês, faz a conta, aí cada um faz a sua conta, tá bom? Aí já, claro, daria um valor médio menor, porque são menos meses aí de correção, tá bom, gente? Então, aqui eu espero ter dado pelo menos uma referência, né, para quem quiser saber mais ou menos o valor que teria a recuperar, e se vale a pena aí ir atrás do seu jurídico, do seu advogado, do seu escritório parceiro, etc. Tá bom? Bom, o que você pode fazer agora se você tem interesse em saber ou o valor estimado mais próximo, vamos dizer assim, eu tenho 37, 44, 15, ou eu tive, nos últimos 60 meses, eu tive 198 DIs no total, sei lá. Se você quiser saber pelo seu número, né, de DIs, o valor estimado, né, a gente pode fazer, aí você dá um oi no WhatsApp, eu vou mostrar como ali, o pessoal faz um cálculo estimado para você, você recebe lá por e-mail. Quem quiser saber o valor exato que pode recuperar, aí eu vou mostrar também como é que a gente faz, tá bom? Então vamos lá, agora acho que vai estar certo aqui, tá bom? Antes eu estava certo, atualizado aqui meu material. Então, como calcular o valor aqui a recuperar? E sempre, gente, o valor, para saber o valor é gratuito, a gente não cobra absolutamente nada para fazer essa conta. Então, assim, para quem quiser calcular o valor estimado, tá? Pode digitar aqui bit.ly/taxa Siscomex Whats ou escanear aqui esse QR Code, vai cair já direto no WhatsApp, já conversando com a nossa turma aí. O pessoal vai ajudar a fazer essa conta, repito, estimada, tá? É bem rapidinho. Agora, quem quiser fazer a extração, né, de dados para saber o valor exato que teria, né, porque aí já quer acionar o seu jurídico, aí não é demorado, não é complicado, mas assim, a gente prefere marcar um horário, aí é bom colocar ali bit.ly/agenda WTM ou escanear esse QR Code também. Por quê? Porque aqui um profissional nosso vai conectar junto com você, você vai entrar com a gente, vai pegar o seu CPF, você mesmo vai fazer o download, vai mandar baixar aí as suas DIs, etc. Ou se preferir também, nessa reunião o pessoal vai passar a instrução de como é que você dá o acesso para a gente, fazer o download, e o que ficar melhor aí para cada empresa tem a sua preferência, mas o ideal aqui é agendar um horário de 15 minutos, normalmente já é suficiente para programar aí essa baixa e depois de alguns poucos dias, às vezes em bem poucas horas, aí dá para saber, dependendo do volume, claro, né? Melhor dizer que alguns dias, né, a gente já tem o valor aí que a empresa teria direito a recuperar, tá bom? Como é que a gente faz esse cálculo aí preciso, né? A gente já fez, só relembrando isso, para mais de 3 mil empresas, tá, gente? Nós disponibilizamos o nosso sistema gratuitamente para você consultar aí o seu volume exato de DIs. A partir daí, a gente calcula o valor que a sua empresa tem direito, né? Seja os últimos 5 anos, ou seja até, a gente já entrou com ação lá em 2018, 2017, aí beleza, a gente traz o período lá desde do prazo que a sua ação vai retroagir, né? A partir daí, a gente calcula o valor que a empresa tem direito a recuperar e a gente apresenta um resumo dos dados, tá? E aí, assim, até aqui a gente não cobrou absolutamente nada. O nosso serviço só é cobrado se a sua empresa contratar o detalhamento do trabalho. E aí sim é que a gente vai detalhar, vai mais a fundo, porque a gente vai produzir a planilha detalhada com todos os dados de DIs, adições, valores, correção, valor original, valor alterado, valor cobrado, enfim, né? Valor razoável, né? Com reajuste razoável e tal. E também entregamos o extrato em PDF de cada uma, né, dessas declarações de importação, tá bom? Também tem opcionais aí que algumas empresas pedem, alguns jurídicos pedem, um relatório com os critérios, né, e procedimentos de cálculo que a gente pode também produzir, um trabalho à parte, normalmente não é necessário, é uma em cada 100 empresas que pede isso, mas a gente pode fazer esse relatório, e algumas também pedem o comprovante de importação, se for necessário também a gente pode extrair, tá bom? Então, quem quiser, repito, né, pode vir aqui nesse QR Code, né, ou no Agenda WTM e agendar um horário para fazer essa extração detalhada da sua empresa, tá bom? Então aqui eu já passei. Quem quiser conhecer o nosso sistema, né, gente, quiser uma apresentação dele, de como é que funciona, não é só para taxas Comex, que ele serve, né, uma ferramenta para monitoramento e download automático de operações nos Comex, tanto IMPO quanto EXPO, quanto Mercante, enfim, uma série de outras ferramentas. Está aqui o link, está aqui o QR Code. Vocês vão ver essa apresentação aqui, ó, ela inclusive tem eu vou voltar por cima dela, porque o objetivo que não é apresentar, tem um vídeo explicando tudo, tá? Para que serve, quais são as utilidades, né, dessa extração,
quais tipos de empresa normalmente precisam, né, desse tipo de dados, tá? Quais são as dificuldades que as empresas normalmente têm para conseguir os dados dos Comex. E aí a gente fez esse sistema que pode baixar 1, 2, 5 anos. Aí você pode deixar esse sistema monitorando, às vezes registrou um ADI, ele já te avisa, né? Já manda para o banco, já facilita, libera seu limite de pagamento antecipado com o banco, com corretora, etc. Então, serve para despachante, para advogado, para auditor, para banco, para corretora ou para o próprio importador, tá? Então, tem uma série de benefícios aqui, eu vou passar porque não é o objetivo de hoje, tá bom? Mas quem quiser, quem é cliente nosso de WPM Finance, só para lembrar, tem o extract de graça, né? E muitas empresas usam para baixar dados para fins de transfer pricing, para fins aí de drawback, né, auditoria, enfim, para outras finalidades. Aqui tem uma telinha dele, né? A gente vai lá, programa, ele fica baixando DI, em PDF, ou em XML, ou mercante, enfim, todos os recursos. Agora sim, agora eu vou falar então uma dúvida, né, de muita gente. Deixa eu voltar para cá com vocês, né? Deixa eu voltar para a tela aqui. Então, uma dúvida de muita gente, analisando quanto que vai ficar, afinal de contas, né, o custo agora da minha DI. Bom, isso depende ainda, claro, de uma publicação da Receita esclarecendo a questão das demais adições. Só saiu ali o valor da primeira adição. Mas, se tudo funcionar como deveria, né, posso dizer o seguinte, olha, lá era 40, 10 anos atrás, depois virou 214,50, né? O que vai acontecer? A adição está saindo de 29, então a adição está ficando mais cara, ela está saindo de 29,50 para 38,56. O que está ficando mais barato é a DI, que estava 185 e foi para 115, se não me engano, estava lá na outra tela. Então, o custo final de uma DI aqui eu botei sempre a faixa mínima, tá, gente? Ó, a faixa mínima lá até 2011, a faixa mínima a partir de 2011 e a faixa mínima a partir de 1º de junho, agora de 2021. O que é a faixa mínima? Então, uma DI com uma adição, aqui uma DI com 3 adições, aqui uma DI com 6 adições, e assim para frente, tá bom? Assim em diante. Então, uma DI com uma adição vai custar agora 154,23, perfeito? Uma DI com 3 adições custava 267, vai custar 223. Uma DI com 6 adições custa, né, hoje 332, vai custar 308. E aí vejam, daqui, ó, da 11ª, né, da 11ª adição em diante, já fica mais caro. Então, empresas que têm DIs com mais de 10 adições, ou com 11 adições ou mais, já vai ficar mais caro, né, o registro da taxa Comex a partir de 1º de junho, claro, desde que a Receita confirme essa tabelinha aqui que eu estou projetando, tá, gente? Não posso pôr a mão no fogo e garantir, mas, se tudo caminhar como deve, provavelmente vai ficar mais caro para quem tem mais, e a gente tem cliente com mais de 70, mais de 90, mais de 100 edições aí, né? E aí vai acabar ficando mais caro, beleza? E aí, claro, para quem tem mais de 20 adições ali também, e para quem tem mais de 50, vai aumentando. Então, essa diferença vai aumentando conforme aumenta a quantidade de adições. Bom, gente, espero ter ajudado, né? Ficam aqui os nossos canais, nós ficamos à disposição. As empresas que quiserem também uma proposta de trabalho, podem solicitar pelo WhatsApp, por e-mail, no nosso site, ali os canais todos eu passei, né? Se alguém precisar, também os links todos para contato estão aqui na descrição do vídeo. Depois o pessoal vai colocar também lá o material que o Dr. Walter gentilmente disponibilizou para a gente, tá? Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Eu fico à disposição também, todo o nosso time. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.